Meus irmãos, no início do século XVI, a Inglaterra era oficialmente católica. A igreja estava submetida à autoridade de Roma. A Bíblia usada era a Vulgata Latina, as celebrações aconteciam no latim e o povo comum não tinha acesso à palavra do Senhor. A fé era mediada e disponibilizada apenas para o clero. As escrituras elas não estavam na mão do povo e foi nesse contexto que surgiu um personagem. William Tyndale, ele era um erudito que conhecia o grego e o hebraico e estava convencido de que a palavra de Deus precisava ser mais acessível. E naquele contexto, ele pensava, isso não pode ser algo somente acessível para o clero. Quando ele então decide fazer uma tradução, essa tradução do latim para o inglês, que era o inglês comum do povo, e a partir daí poderia-se ter acesso à palavra do Senhor. Acabou que Tyndale precisou fugir da Inglaterra, ele traduziu o Novo Testamento, mas ele foi perseguido. E o fim dele foi que ele foi preso, condenado e morto. Ele foi estrangulado e queimado em 1536. Suas últimas palavras registradas foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Essa é uma história muito conhecida. Ele morreu por causa da palavra. Ele poderia ter se recusado e poderia ter preservado a sua própria vida, poderia ter negociado, mas ele escolheu permanecer fiel à palavra. Séculos antes, outro homem estava preso, não por traduzir a Bíblia, mas por proclamá-la. No texto em que estamos trabalhando, Paulo escreve essa carta durante a sua segunda prisão em Roma. E essa não é mais aquela prisão domiciliar mais tranquila que Paulo viveu, como em Atos 28. Ele estava sob custódia severa e sabia que a sua morte era próxima. Ele chega a dizer no verso 6, estou sendo oferecido por libação. Libação era o vinho que era derramado sobre o altar no Antigo Testamento como uma oferta a Deus. Ele estava se esvaindo, sua vida estava passando por entre os dedos. Essa era a condição de Paulo. No verso 16 desse mesmo texto, ele acrescenta que em sua primeira defesa diante do tribunal romano, ninguém apareceu para apoiá-lo. E aqui nós podemos imaginar, Paulo está preso, enfrentando o julgamento praticamente só e consciente de que sua execução estava próxima. Imagine o homem, o maior pregador talvez que essa terra teve presente. Ele estava só nos seus últimos dias. Paulo, ele fazia isso, mas enquanto ele estava passando por esse momento, Timóteo estava em Éfeso. E ele é um jovem que enfrentava ali a oposição da igreja, havia falsos mestres, todas as dificuldades, e já haviam pessoas que não suportavam essa sã doutrina. E no capítulo 3, Paulo já havia alertado que viriam tempos difíceis. Ao longo da carta, Paulo insiste ali repetidamente na centralidade da palavra. No capítulo 1, ele manda guardar o bom depósito. No capítulo 2, ele manda manejar corretamente a palavra da verdade. No capítulo 3, ele afirma que toda a escritura é inspirada por Deus e suficiente para equipar o homem de Deus. E agora ele chega no capítulo 4 e ele chega ao ponto mais solene dessa carta. Ele convoca Timóteo diante de Deus e de Cristo que julgará vivos e mortos. E aqui o que está em jogo não é um reconhecimento humano, o que está em jogo aqui é a fidelidade à palavra, mesmo em meio à pressão, o abandono e as dificuldades e o sofrimento. Portanto, meus irmãos, o tema deste sermão, desta noite é: seja fiel à palavra. Seja fiel à palavra. E o texto nos traz uma pergunta imediata: como você pode ser fiel à palavra? E, em primeiro lugar, para ser fiel à palavra, nós temos que pregar a palavra. E é isso que o texto nos mostra nos versos 1 e 2. Observe que Paulo começa essa carta dizendo: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. E aqui nós temos uma cena clara. Paulo coloca Timóteo diante de um tribunal. E neste tribunal, de um lado está Timóteo, do outro está o juiz supremo. Cristo julgará vivos e mortos. Esse verbo aqui, conjuro, não é um simples aconselhamento, é uma linguagem solene. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, eu o coloco sob juramento diante de um tribunal de Deus. Isso agrava, traz a seriedade daquilo que Timóteo teria pela frente. E antes de falar da tarefa, Paulo lembra do juiz. Isso muda totalmente esse peso do ministério de Timóteo. Ele prestará contas a Cristo, esse que julgará os vivos e mortos. Meus irmãos, esse texto é um texto dos mais comuns para falar para seminaristas que estão se formando, para um pastor que está prestes a ser ordenado, mas eu acredito que a lição desse texto é aplicada à nossa vida, à vida de todo cristão, que tem como função,
como obrigação pregar a santa palavra do Senhor. No verso 2, depois de colocar Timóteo diante do tribunal, Paulo chega ao centro da convocação e ele começa: prega a palavra. E aqui esse verbo carrega uma função muito interessante quando nós olhamos para o grego. Aqui é algo como um arauto do rei. Para quem conhece um pouco da história, o arauto do rei era aquele homem que era responsável por ir à frente do rei e fazer as deliberações, passar as informações para todo o povo. Aquele homem tinha a função de passar aquilo de uma forma precisa, de uma forma inerrante ali. Ele não podia falhar em um só detalhe. O arauto é aquele que é mensageiro oficial do rei. Ele não produzia a mensagem, mas ele propagava a mensagem do rei. E é sobre essa posição que Paulo coloca Timóteo. Ele não é o autor da mensagem, mas ele é quem deverá proclamar esta mensagem. E aqui o objeto é definido. Nós sabemos que ele tem que proclamar algo e o texto já nos mostra que esse algo é a palavra do Senhor, que é o centro desse texto. Essa é a mesma palavra que no capítulo 3 foi chamada e inspirada por Deus, é a mesma que é suficiente, que equipa todo homem de Deus para a boa obra. Então Paulo ele já explicou qual era o equipamento e agora ele diz que precisa usar esse equipamento e aplicá-lo na pregação da palavra. No capítulo 1 ele diz: guarda o bom depósito. A proclamação aqui ela exige coragem. Naquele momento havia, sim, oposição, haviam falsos mestres, havia pressão, havia medo, mas o Espírito de Deus, ele não é um espírito de covardia. Por isso Paulo diz: pregue. E aqui eu trago uma frase do Lloyd Jones, um grande pastor, que a maior necessidade da igreja é a verdadeira pregação da palavra. Meus irmãos, a igreja, ela não é sustentada pela criatividade, ela não é sustentada pelos eventos, ela não é sustentada por nós. A igreja é sustentada pela palavra que é proclamada fiel aqui, a cada domingo, a cada quarta-feira de estudo, a cada momento em que ela é aberta. Essa é a igreja que tem sustento firme do Senhor. Eu peço licença aos irmãos para trazer uma história da minha infância. Quando eu era pequeno, eu ouvi uma história de uma senhora. Ela acabara de se converter ao cristianismo, ela foi alcançada pelo Senhor. Estava naquele primeiro momento, que você quer falar dessa boa nova para todo mundo. Você está com o coração cheio, explodindo e tem que sair. Uma certa feita, ela morava em uma cidade praiana e lá existe um costume de alguns de andar naqueles ultraleves. Não sei se vocês conhecem, tipo um asa delta que tem um motorzinho atrás. Algo bem complicado, perigoso, mas alguns têm coragem de andar naquilo. Essa senhora me contou que um dia um amigo em comum tinha um ultraleve e a convidou, ela e o seu marido, para fazer um passeio. E ela contava que durante aquele passeio, na oportunidade dela, o coração dela fervilhava de desejo de falar do Senhor para aquele homem. Só que ela estava no início da sua trajetória. E ela pensava: eu vou incomodar, eu vou ser um inconveniente. E ela, pela vergonha e pelo medo, ela se calou. Alguns dias depois, o jornal local noticia que um ultraleve havia caído naquela praia. Aquele homem, piloto daquele ultraleve, havia morrido naquele acidente, cerca de uma semana depois. Aquela senhora ficou com esse peso na consciência de que Deus a incomodou de falar da palavra do Senhor e ela não o fez. Ela não foi obediente à palavra. Nós sabemos que a garantia da salvação daquele homem não viria somente por isso. Se Deus o queria salvar, ele assim o fez da maneira que ele quisesse. Mas nós sabemos do nosso compromisso de pregar a palavra. Aquela senhora que tanto me ensinou era minha mãe. A partir daquele momento, minha mãe disse a ela mesma que nunca perderia mais uma oportunidade de pregar a palavra. Minha mãe hoje está na glória com o Senhor, mas nos seus últimos dias, no leito de hospital, ela carregava o seu plano da salvação. E ela, no leito que ela estava, ela parava todos os dias para fazer o culto com todas aquelas pessoas que estavam enfermas. Ela não mais queria perder a oportunidade de pregar a palavra. Meus irmãos, a palavra precisa ser proclamada. Esse é um dever meu e seu. Há momentos que exigem um posicionamento nosso. O silêncio não vai comunicar. Por isso Paulo começa pelo essencial: prega a palavra. Essa parte não está aqui à toa, ele começa com a ênfase principal, ele está colocando isso no topo das funções que nós temos. O texto segue e ele diz uma outra palavra, que nós temos 5 imperativos nesse verso 2. E esse segundo imperativo é insta, e liga-se diretamente com o prega a palavra. Esse insta aqui é uma linguagem militar. É como um militar que está com sua arma de prontidão. Ele está esperando o momento certo.
Ele a todo momento ele está pronto para pegar a palavra. Quer seja oportuno, quer não. E observe que este oportuno que está aqui, ele tem um sentido ainda mais amplo quando nós olhamos para o grego. Aqui o oportuno não é simplesmente de oportunidade, aqui é adequadamente. Ou seja, não é só estar pronto a pregar a qualquer momento, mas você deve estar pronto adequadamente. Ou seja, você deve cultivar a palavra no seu coração, você deve ler a palavra, estudar a palavra e se preparar para que no momento oportuno você esteja pronto para falar como um arauto do rei. É isso que Paulo está trazendo aqui para nós. A pregação não é só quando for conveniente para nós. A pregação é em todo o tempo. Nós devemos estar prontos para isso. Se a palavra deve ser proclamada, a igreja deve estar pronta. E ele diz, quer seja oportuno, quer não. Pregue a palavra. No capítulo anterior, Paulo já havia preparado Timóteo para isso, ao afirmar que toda a escritura é inspirada e suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Ou seja, a prontidão para proclamar a palavra nasce de estar preparado pela palavra, equipado antes mesmo que a ocasião surja. A palavra fala que o homem coloca para fora pela sua boca o que o coração dele está cheio. Se nós não estivermos cheios da palavra do Senhor, o que vai sair da nossa boca? Palavras soltas. Precisamos estar prontos. A igreja precisa estar pronta a pregar, pronta a testemunhar. Se nós queremos que essa igreja cresça, se nós queremos ver ela organizada um dia, se queremos alcançar este bairro, isso não acontece por um entusiasmo, isso não acontece por eventos, por luzes, fumaça, paredes pretas, qualquer coisa que chame a atenção. Isso só acontece porque é um fruto da pregação da palavra do Senhor. E nós devemos assumir essa posição agora. Se a palavra é verdade, se Cristo é o juiz, se o reino é real, então a igreja não pode viver distraída. Precisa pregar a palavra do Senhor. Precisa estar pronta. E o texto segue. E aqui mais um imperativo. Ele diz, repreende. Isso aqui nos traz à luz o convencimento ao erro. Nós, como crentes, precisamos olhar para o nosso irmão com amor. Mas se nós percebermos o erro do nosso irmão, é nosso papel dar luz àquele erro. Precisamos conduzir aquele irmão à verdade. E a palavra mostra essa verdade. É a palavra do Senhor que revela o erro, o pecado no homem. E esse é o nosso papel. Natan, quando fez aquele papel diante de Davi, ele não atacou Davi com ira. Ele levou Davi a julgar o próprio pecado. E aquilo ali aconteceu. E ele disse, tu és o homem. É confrontar, meus irmãos, a base da verdade. Para estar pronto a confrontar a base da verdade, você deve estar pronto na palavra do Senhor. O texto continua, ele traz no verso seguinte, devemos repreender os irmãos. E a ideia aqui, corrigir, repreender, exortar. Nós não estamos aqui diante de um motivo para apontarmos o dedo ao rosto do nosso irmão. O sentido do texto aqui é que aquele irmão que está fraco, nós devemos pegá-lo, colocá-lo preso em nosso braço e trazer ele para perto de nós. Isso é o verdadeiro sentido de exortar. É segurar a mão de quem está fraco e carregar junto, para juntos, na palavra do Senhor, levantar-nos e seguirmos nos caminhos do Senhor. Nós vemos aqui que a pregação fiel, ela não é apenas uma confrontação, ela também é de consolação, e o texto diz para exortarmos com toda longanimidade e doutrina. E observe que nós temos aqui nos versos 14 e 15 do mesmo texto, Paulo diz que Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Meus irmãos, isso aqui nos mostra que essa é a paciência que precisamos ter. Toda igreja tem alguém que é difícil, que tem uma personalidade mais difícil, um irmão que precisa de mais ajuda. E nosso papel aqui não é de colocar aquele irmão mais para distante. Nosso papel é de aproximar, de ter paciência, longanimidade. E tudo isso aqui, ele que termina com doutrina, com a palavra do Senhor. Conduzir estes irmãos na palavra do Senhor. Nós somos chamados a proclamar, a corrigir, a advertir, a exortar com paciência. E precisamos nos perguntar, quem fez isso? Perfeitamente. E nós temos um exemplo perfeito. Jesus, quando Paulo manda pregar a palavra, sabemos o que ele quer dizer. Para Paulo, meus irmãos, pregar a palavra é anunciar Cristo. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo Senhor. Ele é o conteúdo desta mensagem.
De Gênesis a Apocalipse é Cristo que deve ser anunciado. Ele também é um modelo de fidelidade. Nós sabemos que Cristo permaneceu firme diante da oposição. Ele proclamou a verdade, ele confrontou o pecado, ele chamou ao arrependimento e ele foi fiel até o fim. E essa palavra que pregaremos, é esta palavra que nós temos que pregar, a palavra que exorta, que traz o arrependimento e que aponta Cristo como nosso Senhor e Salvador. O texto aqui que estamos trabalhando ainda nos traz outra verdade e para ser fiel à palavra, nós precisamos suportar o sofrimento. E é isso que está nos versos de 3 a 5 do texto que estamos trabalhando. Paulo diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pois aqui vai explicar o que está ordenado no verso 2. Pregue, insta, corrija, advirta, exorte, porque virá o tempo. O que nós vemos hoje aqui são igrejas e mais igrejas que cansaram de pregar a palavra. Elas pregam qualquer coisa, emoção, autoajuda, mas eles não pregam a ajuda do alto. Eles estão mais interessados em confortar um coração machucado. Eles não estão interessados em trazer à luz ao pecado do homem e levá-lo ao arrependimento verdadeiro. E eles não suportarão, e nós já vivemos isso. Isso aqui é o tempo da apostasia. Quantas e quantas igrejas estão cheias de pessoas que se reúnem dia após dia, mas elas não estão interessadas na sã doutrina íntegra que procede da palavra de Deus. Paulo afirma que haverá rejeição. São pessoas que ouviram a verdade e que se recusaram a seguir a verdade do Senhor. E ele continua dizendo, tendo coceira nos ouvidos. E a imagem aqui é uma inquietação. Eles não querem ouvir nada, eles querem mexer com o que é superficial. Eles estão inquietos. Eles não querem acalmar, parar e discernir aquilo que a palavra do Senhor tem revelada para nós. Isso mostra essa recusa deliberada. Eles desviam o ouvido da verdade, voltam-se para as fábulas. Fábulas são narrativas construídas, discursos moldados ao gosto humano, ensino que não nasce da revelação do nosso Deus. Meus irmãos, há igrejas cheias. Aqui no centro de São Paulo tem um templo para mais de 5.000 pessoas, que todos os dias está lotado de pessoas. E essas pessoas procuram cura, bênçãos financeiras, resultados no seu trabalho, mas elas não querem se arrepender daquilo que elas fazem de errado. Elas não querem ter o seu pecado confrontado. Elas querem uma massagem para a alma. Paulo, ele já havia explicado em Romanos 14:10, como crerão de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue. E aqui é o remédio para isso. Como essas pessoas conhecerão a verdadeira palavra do Senhor, que exorta, que faz com que nós reconheçamos que precisamos de Cristo, se não há quem pregue? Esse papel foi destinado a mim e a vocês. Esse papel não é exclusivo do pastor da igreja, não é exclusivo dos presbíteros da igreja, dos diáconos da igreja. Esse papel é definido pela palavra do Senhor para todos nós. Pregue a palavra do Senhor. A fé, ela nasce do ouvir a palavra do Senhor. Se a palavra não é proclamada com fidelidade, certamente outras vozes serão ouvidas. O verso 5, ele traz à luz a realidade de Paulo. Quando Paulo diz, tu, porém, suporta as aflições. E aqui Paulo volta para ele. Ele vai falar do contexto dele para apoiar Timóteo diante das dificuldades que ele teria. No próprio capítulo 4, ele menciona Demas. Demas é citado em Colossenses como um cooperador de Paulo. Demas é alguém que caminhou com Paulo, que conhecia a verdade de perto. Mas Demas, como diz o verso 10, ele abandonou e foi para a Galácia, porque ele amou este século. Meus irmãos, o ministério não será fácil. Muitos neste caminho abandonarão, mas temos que pedir a misericórdia do Senhor, para que nós sejamos perseverantes na palavra, para que nós não abandonemos a palavra do Senhor, para que nós, diante das dificuldades, assim como Paulo as enfrentou, nós sejamos perseverantes na palavra do Senhor. Que pela sua misericórdia nós não sejamos como o Demas, que o abandonou, mas que sejamos como Paulo, que até os seus últimos dias esteve pregando a palavra fielmente. Ele não abandonou Paulo por uma perseguição, ele abandonou porque ele quis, ele escolheu. Ele estava perto do pregador fiel e ele abandonou. Meus irmãos, a rejeição à verdade não vem apenas de fora, ela vem muitas vezes de dentro. Às vezes vem de perto, e Paulo acrescenta no verso 16, como já disse no início, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Observe o peso que Paulo dá a isso aqui. Ele estava na masmorra, sofrendo. Estava sozinho, preso à espera do julgamento, sem os antigos companheiros. Quando ele
diz suporta as aflições, ele está descrevendo a própria realidade. A fidelidade à palavra pode trazer solidão, pode trazer perda de apoio. Por isso ele diz, ser sóbrio, suporta, faze, cumpre. Não desista, meus irmãos, porque alguns desistiram. Não abandone porque outros abandonaram. Nós precisamos ser firmes na palavra do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, para ser fiel à palavra, nós precisamos completar esse ministério. E isso está nos versos de 6 a 8 do texto. Paulo agora ele deixa de falar apenas de Timóteo e passa a falar de si mesmo. No verso 6 ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. E ele usa essa imagem da libação que no Antigo Testamento, como disse, era um vinho derramado sobre o altar de Deus, era uma entrega total, ele está se entregando nos seus últimos dias. E Paulo entende que a morte é assim, sua vida está sendo derramada como uma oferta final ao Senhor. Ele não está aqui desesperado, ele está consciente daquilo que ele tem que fazer. Meus irmãos, certamente virão dificuldades, certamente virá o medo, certamente virão dores. Não há na história da palavra do Senhor, não há na história da humanidade um só momento em que um pregador fiel não foi perseguido. E se não estiver sendo perseguido, observe, tem alguma coisa errada por aí, porque a palavra confronta pecados. Ela vem cortante. E ele diz, o tempo da partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. São três declarações aqui. Combati, uma linguagem de luta, de esforço, de resistência. Completei a carreira, uma imagem de corrida, alguém que estava ali lutando, perseverando até a linha final, como um corredor exausto, que ele tem que chegar àquela barreira para completar a sua maratona. E ele diz, guardei a fé, preservou o depósito confiado, não alterou a mensagem, não abandonou a verdade. Então, em meio a todas as dificuldades, ele não deixou a palavra do Senhor de lado. Nós sabemos que de todas as cartas que Paulo escreveu, a maior parte delas ele estava em uma prisão. O seu ministério mais frutífero foi enquanto ele estava preso em meio às dificuldades. E isso aqui fecha o ciclo da carta. No capítulo 1 ele falou de guardar o bom depósito, agora ele diz, guardei. Será que eu e você poderemos dizer nos nossos últimos dias, eu guardei a palavra? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Já agora a coroa da justiça me está guardada. E a fidelidade de Paulo aqui, ele nos mostra a esperança. Ela não termina em sofrimento, ela termina em uma recompensa, não uma recompensa humana, não reconhecimento terreno. A coroa é dada pelo Senhor. O justo juiz apresentado no início do texto. O mesmo juiz do verso 1. Paulo começou colocando Timóteo diante do juiz e agora ele mesmo está diante desse juiz apresentando aqui a defesa dele, dizendo, eu fiz a minha parte, Senhor. A verdade até o fim é para todos aqueles que amam a volta de Cristo. E aqui, meus irmãos, nós fechamos o tema do sermão. Seja fiel à palavra. Pregando, suportando, completando, não porque o caminho é fácil, mas porque há um justo juiz e há uma coroa guardada para nós. Essa é a nossa esperança. Para concluir, meus irmãos, Paulo ele terminou a sua carreira dizendo, combati o bom combate. Nós somos frágeis, nós temos medo, nós temos momentos de silêncio, momentos de hesitação, mas como Demas que abandonou, outros se desviaram, até Pedro negou a Jesus. Ele teve momentos difíceis também. A fidelidade humana ela é instável. E é por isso que a nossa esperança não está na nossa constância, ela está na constância, na solidez de Cristo. Ele é a rocha, ele é a fundação. Cristo nunca falhou na proclamação da verdade, ele nunca suavizou a vontade do Pai, ele nunca abandonou a missão, ele foi fiel até a morte, uma morte de cruz. Ele é o único que pode dizer em um sentido absoluto, combati, completei e guardei. Só Cristo pode falar isso. A nossa fidelidade, meus irmãos, ela sempre vai ser imperfeita. A dele é perfeita. Ele cumpriu perfeitamente. E é por isso que nós podemos permanecer. Não pregamos confiando na nossa coragem, não pregamos confiando na nossa força, não pregamos confiando na nossa disciplina. Permanecemos em Cristo, porque Cristo permaneceu. Ele é o conteúdo da palavra que pregamos. Ele é o modelo de fidelidade que nós buscamos. Ele é o Senhor que sustenta a igreja de Cristo. A coroa da justiça não é uma recompensa aqui por um desempenho humano. Se dependesse de nós seríamos fulminados. É isso que nós merecíamos, o mais ardente lugar lá no inferno. Mas Cristo, ele nos traz essa garantia. Por isso o chamado permanece, seja fiel à palavra. Não porque você é infalível,
mas porque você depende de Cristo, o dono desta palavra, a revelação visível da palavra do Senhor. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração, que Ele nos dê coragem, que Ele nos tire o temor e que nós possamos sair aos quatro cantos pregando a palavra do Senhor, sem medo,